É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E pessoal, hoje o assunto vai ser extremamente técnico na parte urbana e de arquitetura e vai ser muito rica no meu ponto de vista. Demais. A gente trouxe um grande urbanista brasileiro. Que faz uns, como diz lá na nossa terra, né, Raquel, faz uns trem diferentes. Uns trem bom. Trem bom demais da conta. Mas a gente está aqui com Rodolfo Forck, que a gente já tem cruzado aí vários eventos, né? Rodolfo faz a palestra, Raquel faz a palestra, eu faço a palestra, acaba que a gente só conversa nos corredores dos eventos e a gente laçou o Rodolfo, né? Vem cá, rapaz. Falei, dessa vez ele vai. E veio direto de Porto Alegre, assim, pegou o voo, veio pra cá, grava e volta pra Porto Alegre. Obrigado, cara. Obrigado demais pela sua disponibilidade e essa energia de estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite. E agora Porto Alegre, aeroporto, graças a Deus, no aeroporto novamente. Graças a Deus. Conseguimos, a ideia era até vir antes, mas lá, em função das catástrofes, a gente estava um pouco ilhado para conseguir fazer. Mas muito feliz de estar aqui, contribuir com Jornada e contribuir com o mercado brasileiro aí, que a gente sabe que o Jornada faz papel fundamental na distribuição de conhecimento e enriquecimento dos seus ouvintes. Legal demais. A gente só consegue isso com gente como você aqui. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Quer fazer uma breve introdução do histórico do Rodolfo? Ou o Rodolfo fala um pouquinho sobre... Vamos começar? Fala um pouquinho de você, cara. Começar. Então, sou arquiteto Rodolfo Forck. Eu atuo na área de parcelamento solo desde os anos 2000. Né? Então, contar um pouquinho da minha história. Eu comecei em 2000 no escritório que era Forck Projetos. História do meu pai, um uruguaio, que veio para o Brasil no final dos anos 70 e começou a trabalhar com parcelamento de solo. No início dos anos 80, eles lançaram para o Grupo Capão Novo a Praia de Capão Novo. A gente muito fala dos bairros planejados. A Praia de Capão Novo ela foi inaugurada em 79, 80 e ela contava tudo que a gente fala hoje, bairro planejado, numa coisa muito mais de feeling do que teoria e prática. Assim. E Rio Grande do Sul, Capão Novo? No Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul. E aí ela foi gerida por essa empresa, pelo Grupo Capão Novo, durante 15 anos e eu cresci lá. Né? Então, um pouco porque que o Rodolfo virou urbanista, vem muito disso, assim, de ter vivido um bairro planejado, uma história, ter tido toda a liberdade que os bairros e um bom urbanismo propicia aos moradores. E ao tempo eu cresci, comecei a trabalhar com meu pai, focado em arquitetura, em edificações, e algo me puxava para o outro lado, né? A história do meu pai sempre foi parcelamento de solo, a partir dos anos 96, começaram os condomínios lá no sul, e a gente foi trabalhando sempre, mas eu sempre puxava um pouco para arquitetura, e o escritório seguia com o movimento. E aí quando eu saí do escritório dele em 2014, para abrir o meu e tentar focar um pouco mais, eu fiz alguns prédios, alguma coisa e senti, não, mas não é aqui que tá me agradando. Eu voltei para o urbanismo, comecei a estudar mais e entender que os bairros planejados, os loteamentos, eu poderia propiciar o que eu vivi aos demais moradores, era isso que enchia meus olhos e dá vontade de fazer. Então eu voltei para a parte de parcelamento de solo, né? Então no ano 2020 eu criei a Peatonal Inteligência Urbana, né? A Peatonal ela vem do espanhol, do peaton, vias peatonais, deve estar ouvindo muito, que significa pedestre, pessoas, né? Então ela traz esse vínculo do espanhol, do Uruguai, meu pai, e traz essa visão que a gente tem de criar espaços urbanos humanos, que são as pessoas, né? Então esse é o slogan, essa é uma breve relato da minha história. Hoje eu sou urbanista, porque eu vivi em uma praia planejada, né? Cresci, e aí eu senti que era isso que motivava, dar oportunidade aos outros a ter a infância que eu tive. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer e pode propiciar o resto do Brasil. Eu tenho uma pergunta, eu sei que a gente tem um roteiro, né, que inclusive brilhantemente montado pela Raquel. Raquel, coitada, nessa temporada ela tá suando a muleira, viu? Porque eu tô ausente. Eu vou quebrar um pouquinho. Vai ter troco. Meu Deus. Prepara. Eu vou quebrar um pouquinho o nosso roteiro para te fazer uma pergunta, é uma curiosidade. Claro. Eu ainda observo, Rodolfo, uma dificuldade por parte de alguns loteadores
de pensar numa solução urbanística mais palatável, mais ligada aos novos conceitos urbanísticos, que consequentemente, na minha visão, é mais percebido como valor pelo cliente final e natural que fosse seguido esse caminho, né? Para vender mais fácil, vender mais caro, etc. Por que ainda dá resistência? Ou não, é um pré-conceito da minha parte? Não, existe. Existe? Existe essa ciência, porque na minha visão, o incorporador, ele entende que o reticulado, a malha xadrez é o que vai dar maior eficiência. Malha xadrez? O tabuleirinho lá tabuleirinho de convencional, focado. né? Rua, perpendicular, transversal, quadriculado é a melhor eficiência. Que deu mais lote. É o que vai dar mais lote. Só que hoje a gente tem... Antigamente não tinha a lei federal que exigia as áreas verdes, que exigia adicionais. Então, tu aproveitar o máximo terreno, tu atendia melhor, né, maior densidade. Hoje não. Hoje a gente tem que atender premissas de doação, de áreas verdes, de áreas adicionais, premissas ambientais, e não necessariamente a malha xadrez vai dar mais densidade. Tem alguns exemplos que a gente vai acabar vendo hoje ao longo do podcast que mostra isso, que não necessariamente a malha xadrez é que está a melhor eficiência. Ou a gente consegue trabalhar uma eficiência tão boa quanto, com uma melhor eficiência técnica de drenagem, de atendimento melhor à topografia da área, as diretrizes do que o próprio meio ambiente, que a natureza ali tá indicando para a área. Olha, me sigam aqui, aproveitem o que eu estou fazendo e façam um desenho. E a gente vê que as nossas ocupações desses projetos ficaram todas acima de 60%. Ou seja, a malha xadrez, no máximo, tu vai chegar a 65%. A gente está em 60%, 62% de ocupação, e com o VGV, ou pelo menos uma velocidade de venda muito superior, né? Porque é um diferencial em relação eu acho que aí é que o empreendedor não estou falando todos, né? Mas estou falando que tem muitos empreendedores que ainda não sacaram, né? Que a virada no projeto, além de impactar no custo, impacta também no VGV, né? Com certeza. No valor de metro quadrado, né? Claro que vai impactar no VGV, porque o custo, nós vamos falar muito disso aqui, ele vai diminuir. Mas então a gente está trazendo essa visão mais de cidade para as pessoas, né? E de projetos, eu acho que mais. Eu acho, a gente falou isso na última temporada bastante, mas eu acho que o belo ele atrai o comprador também, né? O bonito, as pessoas querem morar num lugar bonito, né? E eu acho que o empreendedor tem que se abrir para isso também, né? Hoje, com a internet, o público está vivendo o mundo todo. Abre um Google, um Instagram e vê coisas do mundo inteiro. E quer viver em locais que propiciem isso. Antigamente não se tinha. Fazia aquilo convencional, terreno frente, fundo, vendeu. Na orientação norte, sul, leste, oeste, está ok. Hoje não. Hoje já vem. Eles querem paisagismo, eles querem estar perto do verde, eles querem ter mais ambiente. E isso está gerando valor, né? Então, o próprio mercado está se educando e automaticamente o mercado está educando, né, quem vem, o loteador, o incorporador, a pensar o que o mercado quer, né? Se o convencional vende, não tem o estalo de girar a chave. O que eu alerto muito, cara, acho que a gente já falou muito disso, né, Raquel? Assim, é a questão de que quando você tem um mercado em que você não tem um novo entrante e que ele não traz essas novidades ou esse produto que é mais desejado, você pode, digamos, explorar o mercado de forma tradicional, utilizando, né, sei lá, como é que você usou? Xadrez, né? Agora, deixa entrar uma empresa que traga uma novidade urbanística, que traga um conceito diferente, que traga, né, enfim, todas essas coisas que a gente fala, né, de caminhabilidade, da biofilia, né, assim, que, não, meu público é mais simples. Cara, mesmo o público simples, ele hoje é exigente. E né? mesmo que não exija, assim, a gente vai ter o mesmo retorno. Por que não ofertar algo melhor para eles? Né? Por que não deixar o Brasil mais bonito, o Brasil mais belo, as pessoas mais felizes, se o nosso retorno vai ser o mesmo? Vai dar um pouco mais de trabalho a partida, mas o resultado final é o mesmo. Né? A gente vai ganhar, todo mundo vai sair ganhando. O legado que a gente deixa. O legado da arquitetura é um prédio, vai ficar ali 40, 50 anos, talvez um pouco mais. O legado urbano vai ficar centenas de anos. Qual foi o único que eu me lembro de ter uma alteração grande foi no Haussmann, em Paris, que rasgou novas vias dentro dos quarteirões pré-existentes. Não tem uma intervenção na zona de parcelamento de solo de ruas. Então, o legado que a gente deixa, se fizer a malha xadrez, vai ser a malha xadrez ad eterno. E se a gente pode fazer um legado com produtos melhores, né? E quando você fala do trabalho maior, é trabalho de projeto
urbanístico, de engenharia. É trabalho de prancheta. É isso, né? É isso, é o trabalho prédio prancheta. Em vez de pegar, simplesmente jogar terreno de 20 de profundidade, não, a quadra tem 40, quanto é que a lei permite? Permite 150 metros quarteirão, 40 por 150. Não, agora eu vou parar, eu vou ficar aqui 15, 20 dias debruçado sobre essa área e vou trazer um desenho novo, que seja mais coerente, que tenha os princípios da urbanidade, de cidade para as pessoas, mas que não faça com que o loteador perca a área de venda, né? Ou pelo menos que equilibre um pouco. Olha, criei mais algumas áreas verdes. Hoje todo mundo quer viver próximo à praça, próximo à área verde. Bom, eu distribuí a área verde, tem mais praças e não simplesmente um retângulo num canto. Eu gerei valor para aqueles lotes ali. Então, eu posso perder um pouco de área de venda ali, porque eu gerei valor nos lotes do entorno, eu recuperei aquele pouco perdido. E esse pouco nós estamos falando 8, 10% no máximo de ocupação, de redução. Né? E assim, 10%, contando muito. Assim, se tu vai fazer um projeto muito mais elaborado. Nos populares, a gente está baixando no máximo 5%, 3% em relação ao máximo potencial da área, da malha xadrez. Você está falando em número de lotes, né? Em número de lotes, de área de venda. Mas às vezes o VGV é igual ou superior em função do conceito que você cria. Exatamente. É isso, assim. E eu acho que a grande sacada de muitos loteadores é entender que quanto mais você se debruça sobre o desenvolvimento de um produto desejado, menos esforços de marketing e vendas você precisa, né? Menos risco você tem nesse aspecto. Então, vale queimar a muleira aí para desenvolver um projeto que seja desejado. Né? E quanto mais multitarefas for essa primeira equipe, isso melhor o resultado, né? Se marketing comercial puder participar dos começos, ótimo. Se engenharia, melhor ainda, né? A gente volta e meia vê, a gente recebe, né? Tem uma topografia, às vezes nem a topografia, tem só o limite da área marcado no Google e já quer começar a lançar e definir um produto e vai avançando e protocola na prefeitura, quando o cliente está lá em Projeto Legal, não entrou engenharia, não entrou comercial, não entrou marketing e o projeto já está lá. Agora, para voltar atrás, é um custo de tempo, né? É um custo de tempo muito grande, porque o projeto já passou um ano e meio, né? Se botar isso no começo e depois, olha, vocês estão lá no começo, tem um momento de stand-by e retomam depois aqui, lá na frente. Tem um momento de stand-by que acaba ficando só com o urbano tramitando na prefeitura e o ambiental e o urbanismo tramitando, que é um gap ali, depois o comercial volta lá na frente para finalizar a estruturação. Mas se participar da partida, ele nasce com alma. Né? Que legal. Perfeito. Quando o marketing entra depois, ele tenta criar uma alma, e às vezes a alma não é o que o urbanista pensou lá na saída, e aí parece que é tentando vestir uma camiseta que não entra, né? E tu fica naquela briga e não é algo verdadeiro. Quando isso sai do começo, até os conflitos entre urbano e engenharia, não, porque isso aqui, para que essa curva podia ser uma reta, ele se desfaz, porque eles entenderam o motivo e o porquê, e sabe qual é o impacto que vai acontecer desde o produto, da marca, lá para o final. Eles entenderam a alma e eles, bom, vamos ter um pouquinho mais de dificuldade de projeto, de penso, para poder resolver, mas aí porque a gente acredita que aquilo vai fazer diferença. Se a gente não tem isso da saída, qual é o mais eficiente, o mais prático? É isso que nós vamos fazer. E eu acho que eu vi também, quando a gente vê os seus projetos e o pessoal vai ver aí, eu acho que essa questão, acho que da sua alma, da sua história, está muito ligada com o que a gente vê nos seus projetos. Né? Eu não conhecia a sua história, né, de ter vivido nesse bairro planejado, não planejado, mas que é e de ter vivido ali no litoral. Aí a gente entende os seus projetos. Né, porque isso está na sua história, está na sua essência, e essa questão a gente tem repetido todas as temporadas, né, principalmente as últimas, eu acho que são as mais incidentes sobre esse assunto, de formar equipes multidisciplinares no início do projeto, para pensar o projeto como um todo, em todas as esferas, para chegar no final e a coordenação de vendas não ter tanto trabalho, né, Dani? É sempre a mesma história e a gente está repetindo e vamos continuar repetindo porque a gente está vendo que cada vez mais todas as pessoas que vêm aqui falar de projetos, bons profissionais sempre falam, tem essa fala. E se pensar, a média não é um custo alto para as equipes no começo. E porque não precisa ter o projeto completo dessa equipe no começo. É participar num brainstorm, participar da concepção, e retoma quando tem que retomar com o projeto completo, mas é uma pequena parte que ela entra lá no começo, entende a alma, ajuda a dar a alma
para o projeto, criar o conceito, e isso vende mais fácil, e vende melhor e vende mais caro também. Né? Uma coisa que é verdadeira, uma coisa que tu sente que foi pensado para aquilo, o cliente final sente, percebe, né? Isso, e paga por isso também. E não tem mistério, assim a gente está participando de vários projetos junto com o urbanista na construção. E aí, normalmente, o pessoal nos pergunta isso, assim, vocês atuam nisso? A gente atua nisso. E é basicamente 3 ou 4 meses de trabalho, de consultoria, de forma a levantar dados e informações do mercado e ajudar o urbanista. Que é isso, né? Cara, vamos tomar cuidado aqui, tem essa cultura, o lote de tal tamanho, o mercado já nos disse que não compra, é permitido por lei, mas é muito pequeno, é muito grande, né? A frente não pode ser de tanto, tem que ser de tanto. Né? Vamos pensar já num processo de faseamento, porque parece que as unidades vão ser muito grandes, então já vamos pensar num desenho que permita que a gente não mostre a segunda etapa ou a terceira etapa. São coisas, entre aspas, simples, mas você precisa tocar no mercado, entender o mercado, trazer essas informações para o urbanista e ajudar ele para que, como é que se diz? Ninguém é tão capaz a ponto de sentar numa mesa e falar assim, eu sei de tudo. Não existe isso, né? Não existe isso. E a gente tá falando... Tá aqui, pode lançar que vai ser sucesso. Não é. É muito trabalho, muito suor atrás. Né? Eu acho que a jornada do loteamento ela veio para isso, né? Para mostrar todos os pontos, todas as fases e todas as dores, né? E a gente aprende muito. A gente, como urbanista, a gente está numa longa parte do processo, mas a gente não é o primeiro a entrar, a gente não é o último a sair. Então a gente usa muito, assim, eu escuto muito vocês, fora acompanho, exatamente por isso, os próprios eventos da DIT, do GRI, da Advice Club, eles vêm para isso, eles vêm para a gente entender o processo. Entendendo o processo, entendendo de toda a jornada, como é que a gente pode ajudar a criar valor para o loteador ter um melhor retorno e o nosso legado ser o melhor possível. Né? Esse é o casamento que tem que fazer. O nosso legado tem que ser o melhor possível, com o melhor retorno possível para o loteador. E esse é o nosso trabalho. Né, de conseguir transformar isso em realidade, né? Então é um quebra-cabeça legal de fazer. O que a gente pensou, né, Raquel, é demonstrar alguns projetos que foram feitos para que as pessoas possam entender o que a gente está efetivamente falando. Nós vamos jogar na tela aí para você, quem está assistindo pelo YouTube vai conseguir ver. Nós tivemos esse depoimento agora há pouco, do próprio Rodolfo, que ele falou que está assistindo os podcasts do Jornada, às vezes fala, olha aí na tela, ele está assistindo pelo Spotify e não podia, né? Então você que está assistindo pelo Spotify, você vai poder ver, mas você vai ter que parar se você estiver andando de carro. Se eu estiver na esteira, toma cuidado, diminui a velocidade da esteira para você não cair, nós não seremos culpados por isso. Quem está vendo no YouTube vai conseguir ver as imagens. Mas a gente não poderia deixar de trazer o Rodolfo sem imagem. Não teria a mesma graça. Mas a gente está vendo aí um projeto do Rodolfo e ele é muito conhecido pela implantação dos lagos. E quando a gente vê a implantação dos lagos, o que acho que vem na mente de todo mundo, principalmente da gente que está no centro do país, que não tem litoral e tal, não sei o quê, eu estou criando lagos para criar lazer, para criar beleza, para criar atratividade. E não é só isso, né, Rodolfo? A gente falou muito sobre isso e eu queria que você explicasse, porque é lindo, mas tem um conceito aí mais do que a beleza, né? Tem um porquê por trás dos lagos, né? Hoje o lago está muito mais focado na questão comercial, mas ele vem resolvendo um problema que é o problema da drenagem e do aterro que a gente tem na área. Vocês podem ver aí pela imagem, nosso litoral do Rio Grande do Sul é uma área 100% plana. Né? E aí, essa zona mais do fundo, aí, próxima à estrada, onde está esse condomínio, é uma zona que ela era mais alagável. Era uma zona baixa, a gente precisava subir o nível dela. E aí, qual foi o primeiro? Bom, importar aterro tem um custo muito alto, vamos usar da própria área. Aí, nós temos um caso no solo freático muito próximo, e a gente, com escavação, já se criava o lago. E aí, a gente começou a pensar o que a gente pode fazer com o lago. Né? Inicialmente, todo mundo não gostava de morar para essa zona mais de trás, porque eram áreas mais úmidas, onde tinha muito mosquito, tinha pouca vegetação, tinha mais vento. Era o brejo, né? Era o brejo, então todo mundo pensava, quem é que vai querer ficar perto da água? A água só vai trazer mosquito. E o primeiro projeto foi uma briga, então o primeiro empreendimento da praia, em 96, foi para meu pai, ele foi feito uma pista oficial de esqui aquático.
Ai, ai. E aquele projeto é um projeto significativo, ele tem um lago, 700 metros de comprimento, ele resolveu toda a drenagem. Se não tivesse o lago, a gente teria que subir quase 5 metros uma ponta do condomínio para conseguir jogar água por caimento por gravidade até a saída principal. Com o lago, se subiu 1 metro. Né? Ou seja, a gente conseguiu uma efetividade muito grande de movimentação. Lógico, isso caiu bastante a taxa de ocupação. Quando a gente fala em empreendimentos com lagos, a gente está falando de taxa de ocupação de 40% a 54%. Né? Quando a gente está falando de investimento popular, a gente está falando de 55% a 65%. Cai bastante, mas o VGV também sobe bastante. Né? Então, achar esse ponto de equilíbrio. Os nossos custos caem bastante. Então, a gente não tem... A gente entra nos critérios de nossa sustentabilidade. Hoje a gente não tem caminhão trafegando na rua. O aterro é da própria área. Né? Hoje os lagos são calculados para a gente chegar num cálculo de pontos de equilíbrio. Né? Quanto a gente precisa de aterro para fechar o projeto, quanto que a gente vai ter de água para gerar esse aterro. Né? Então, e aí, como vocês podem ver nesse, distribuir para o maior número possível. Como é que chama esse empreendimento, Rodolfo? Esse é o Enseada Lagos de Xangri-Lá. Legal. Tá, e então, são quantos lotes aproximadamente? 565 lotes. 565. Qual o tamanho? 65 hectares a área total do condomínio e lotes de 450 metros quadrados, mínimo, né? Mínimo 15 por 30. E aí os lotes das pontas das gotas, ali das penínsulas, são radiais, eles têm áreas maiores. Né? Então, a gente está falando aí lote de 450 a uns 800 metros quadrados, mais ou menos, de área. E pelo que eu observei aqui, absolutamente todos os lotes têm frente lago. É tem isso? Tem um ponto lá no fundo, nesse condomínio tem 90% dos lotes frente à água. 90% frente à água. E isso, para valor de metro quadrado, nem se fala, né? Hoje, esse terreno aí, denunciada, para comprar hoje, tu não paga menos de 1,5 milhão. Lote 450 metros quadrados. Metros quadrados. Dali para cima, os lotes estão piores localizados que ainda estão à venda, esse é o preço. No litoral ali do Rio Grande do Sul, quem está falando, quem quiser pesquisar um pouco, procura o município de Xangri-Lá. Até o próprio prefeito disse que é a capital dos condomínios. Nós temos aí uma faixa de uns 10 quilômetros de praia e tem em torno de 50 empreendimentos. Dos 50, mais de 40 deve ter lago. Né? Então, é isso. E aí vocês podem ver, nessa região daí, o terreno seco, que não tem água, ele custa em torno de 1.000 a 1.100 metros quadrados, e o terreno beira-água de 1.600 a 1.800 o metro quadraado. Mas não dá para pensar isso aí se a engenharia não tiver junto. Se a engenharia não tiver junto. A engenharia faz parte, porque eu penso assim, eu tenho que tirar a água lá do fundo e trazer para frente. A engenharia está me dizendo, olha, as saídas da água estão aqui, estão lá, nós temos que levar para essas posições. O lago, ele tem que te ajudar a levar para onde a engenharia está te pedindo que tu leve a água. Não adianta eu botar o lago no sentido oposto, nesse caso, que eu não vou levar água para lá, não vou resolver o problema de terraplanagem, eu vou ter que continuar subindo os terrenos para jogar a água lá para o outro lado. Então, o meu lago, ele tem que induzir o caminho da água do ponto mais crítico do empreendimento até a saída. Quem é que nos diz onde está a saída? Vai ser a engenharia. Eu ia te fazer essa pergunta. Então, neste caso específico, existem os pontos, digamos assim, de vazão dessa água, que estão ligados em todas essas grandes lagoas, ou tem pontos específicos? Como é que resolve um negócio desse? As lagoas, elas são todas interligadas por baixo das ruas. Nesse empreendimento, a gente teve uma restrição do meio ambiente, que a área máxima de lâmina d'água era de 5 hectares. Então, a gente não pôde fazer um grande lago, por isso que ele está dividido em 5 lagos, para ficar com as lâminas d'água menores que 5 hectares, mas eles são interligados. Né? E do último lago, que está bem aqui à esquerda, na parte dali, ele sai e conecta numa vala de drenagem do município que está fora da área. Entendi. Mas a gente tem que trazer a água que está lá em cima na ponta direita, junto à estrada, trazer aquela água até aqui na ponta esquerda. Se a gente não tivesse o lago, a gente tem que fazer em desnível no terreno. Com o lago, a água cai no lago e a água... Ela regula. Regula e joga. Então, a nossa elevação do terreno é só o necessário para ele não alagar em dias de chuva. Então, aí você está falando de pensar em melhorar o custo de terraplanagem e também as soluções de drenagem, né? A gente tem praticamente drenagem só superficial nesse condomínio. A cada X metros a gente tem uma passagem de pluvial, de saída entre as casas, ou seja, a nossa drenagem é superficial. Aí hoje a gente fala muito de jardim de chuva, nessa época era nos 2000 e
2010, por aí, esse condomínio, mas nos anos 2000 a gente começou a trabalhava com a calha de grama, não chamava né, Não tinha essa palavra bonita, não né? tinha palavra bonita, jardim de chuva, era calha de grama, né? Então a água caía na calha de grama, escorria superficialmente, a grama já ia absorvendo, chegava num ponto de recolhimento e jogava para o lago. Ou seja, o recolhimento era só 30 metros, que era a profundidade do lote, a tubulação da drenagem. O resto é toda tubulação superficial. E depois a saída para o valo extravasor final, que sai para o valo do município. Ou seja, a nossa drenagem daqui não tem custo de tubulação. Que legal. É um custo muito baixo, né? Então, essa questão da técnica, e se tiver aliado com a engenharia lá na saída, sendo pensado em conjunto, se resolve. A gente podia fazer esse mesmo desenho. Se a gente não pensasse nessas passagens de drenagem que a engenharia nos solicitou a cada X metros, ele teria que tubular para levar até a ponta do lote para poder conectar na água. Ele ia gastar com essa tubulação. Então a gente abriu mão de pequenas faixas de área de venda para fazer essa passagem, mas ao mesmo tempo economizou algumas centenas, né, em custo de drenagem. Então, o seu projeto ele não sai sem uma engenharia lá dentro do seu escritório, de jeito A nenhum. gente tem hoje um engenheiro na equipe, exatamente para isso, para essas premissas básicas. Acho que o projeto final vem o escritório de engenharia para fazer, porque a gente tinha muita dificuldade que a engenharia não entrava no começo. E os loteadores, eles não entendiam essa necessidade da engenharia entrar no começo. Não, ela entra só depois resolve. Projeto executivo Né? e tal, né? Entra lá na frente que depois eles resolvem. Tu já tem know-how, experiência, repertório para resolver, para depois eles entram lá. Só que isso a gente acaba gerando, por mais que tenha já alguns anos, e a gente está sentindo muito falta. Então a gente engrupou por dentro da nossa equipe um engenheiro, né? E a gente cuida só essa parte de terraplanagem, as premissas de drenagem e projeto geométrico para a gente conseguir fazer um projeto mais eficiente, né? Então, Rodolfo, eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Minha pergunta é, onde que cabe e aonde que não cabe soluções de drenagem, fazendo com que essas soluções se transformem em acessórios desejados? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós a gente está lançando alguns produtos no Nordeste e a gente fez uma visita técnica a alguns empreendimentos em Fortaleza. E um empreendimento nos chamou a atenção, eu, junto com o executivo que a gente tem lá, que é o Mário, nós fomos num especificamente, cara, que existia um problema claro de drenagem. Então, assim, todo empreendimento eles embocavam numa bacia de contenção, e essa bacia de contenção foi mal dimensionada. Então, estavam, inclusive, tentando resolver o problema da bacia de contenção. Mas o que nos chamou a atenção é o fato de que não aproveitaram a bacia de contenção como um acessório, como um equipamento que pudesse ser trabalhado, paisagismo, enfim, bancos, pergolados, etc., para tornar aquela área bonita. E ficou feio. Parecia cara, assim, uma vala de esgoto, desculpa, que eu não estou exagerando não, parecia mesmo. Pô, eu fico pensando, deve ter tido um engenheiro, cara, com todo respeito aos engenheiros, que ele pensou na solução, mas não houve um arquiteto talvez aí nessa história. Quando cabe, quando não cabe. Ou talvez o engenheiro entrou no final, a única solução que existia era aquela. Né? Era o único espaço possível, era aquele, né? Agora não tem mais como abrir mão, tirar lote para botar uma bacia de detenção. Esses lagos todos funcionam com bacia de detenção. Né? São bacias. Quando cabe, quando não cabe? Quando que cabe, quando não cabe? Na minha visão, sempre cabe. Sempre cabe. Sempre cabe. Estratégias diferentes, soluções diferentes, mas sempre cabe. Regiões planas, bom, tem N condomínios aí do litoral, na região Xangri-Lá, que vocês podem olhar e ver soluções para de diversos tamanhos de lago, diversas tipologias, diversos formatos. Quando não tem área plana, tem topografia, valas de drenagem a céu aberto em áreas verdes, criar servidões, mas não uma servidão, fundo de lote, o resto, servidão com mais tamanho, que a gente consegue junto fazer o pomar do condomínio, e aí trabalha com uma valeta superficial gramada também, e aí chega numa bacia, e essa bacia, assim, vira um pequeno lago pro empreendimento. Mas ela não vai conseguir ficar sempre cheia d'água. Ela pode virar uma praça seca, durante a época que não é de chuva, onde pode ter atividades que possam ser alagadas. E todo mundo que mora lá sabe que nas épocas de chuva, aquilo vai alagar, aquela área de lazer vai virar uma área de contemplação, e quando estiver na seca, aquilo lá vai ser uma área de lazer de todos. Então, sempre cabe, só tem que entender até que ponto a gente consegue manter a água permanente lá para trabalhar com um grande lago, porque os homens, né, pessoas, somos atraídos pela água desde
né, desde que nascemos, né, desde Da era pré-histórica. pré-histórica. As grandes civilizações todas vieram na volta da água. A água é questão de subsistência, né? Então a gente é atraído pela água. Qualquer coisa com água atrai e gera valor. A água tranquiliza, a água gera visuais, nos resolve o problema de drenagem. Então, sempre que possível, utilizar desse artifício. Tem um exemplo que você trouxe, não sei se eu estou quebrando aí, mas eu acho que a gente está dentro da nossa linha de raciocínio. Eu queria só antes, Dani, me deu aqui um gatilho muito interessante, porque a gente tem em Belo Horizonte, num bairro de alto padrão, que a Lagoa Seca. A Lagoa Seca. É. Que é um ponto de referência do bairro em que talvez seja o mais valorizado do bairro. Eu até fiquei sabendo que aquilo ali não é uma área pública, que aquilo é uma área particular. Você está brincando. Que o loteador teve que resolver as questões, acho que até a questão de esgoto e tal, tem outras questões, eu não sei muito especificamente o que é, mas, enfim, temos uma lagoa hoje que é seca, que ela fica seca, ela tem um pouco de água lá de alguma coisa de esgoto, de drenagem e tal, mas ela é toda cheia de vegetação. Então, hoje ela é um ponto de caminhada desse bairro e é um metro quadrado talvez um dos mais caros de Belo Horizonte. Então, quando a pessoa às vezes pensa, eu vou fazer uma lagoa, mas ela não vai ter água, eu vou fazer uma bacia para de vez em quando ela ter água, não quer dizer que ela não seja atrativa. Né? Quem quiser conhecer em Belo Horizonte, a gente tem esse exemplo assim, nítido de 1 metro quadrado altíssimo numa lagoa seca. Eu acho que o receio de todos é óbvio, a questão de rentabilidade. O quanto que você perde de renda, de metro quadrado passível de ser vendido em função de você estar criando esses acessórios e me fugiu a palavra, mas assim, são esses respiros dentro do loteamento, né? Tem um exemplo que você trouxe que eu acho que é muito legal da gente trabalhar, no qual foi trago para você um projeto já pronto, não é isso? Você troca pra gente, fazendo um favor? A gente foi esse aí, ó, né? Assim, trouxe para você um projeto e você refez esse projeto. Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Esse projeto ali, imagem de cima. Onde que ele é? Ele é lá no sul, numa região com topografia, tá? Com topografia você fala? Uma ondulada. Ondulado. De topografia ondulada. Estilo Minas Gerais. Não é região plana que nem do litoral, que a gente poderia tirar a questão dos lados. Então a terraplanagem é uma coisa sensível, né? Nas imagens da esquerda ali, vai conseguir enxergar um pouco do relevo da área, que ela tem um baixinho na região central. E a gente recebeu esse projeto com a premissa do incorporador, que ele tinha aquele projeto de cima ali, que está com os lotes amarelo e rosa ali. Ele tinha uma premissa que não estava fechando a viabilidade dele financeira. Ele estava estourando o orçamento dele de terraplanagem em quase 30%, que a gente tinha que fazer um estudo se era viável diminuir a terraplanagem em cima daquele projeto. A gente começou a fazer estudo e não conseguiu reduzir o projeto de terraplanagem que a engenharia tinha feito. A gente, né, internamente com a nossa engenheira, começou a fazer estudos para tentar resolver e não conseguia. Aí eu questionei o proprietário, olha, eu posso fazer uma proposição de alteração do parcelamento de solo do urbanismo para a gente tentar resolver e ver se é viável. O traçado urbano, fazer um traçado urbano novo para ver se a gente consegue resolver essa questão de drenagem. A gente fez esse traçado urbano de baixo, onde a gente tem bem na ponte de baixo à esquerda ali uma área verde, tem uma área de banhado, uma nascente, e a gente criou esse corredor verde que liga aquela outra bola, está no meio, também meio esverdeada ali. Esse era o percurso natural que o morro fazia de levar a água do ponto mais alto, terreno ponto mais baixo, e se olhar no projeto final, o que ele tem ali? Lotes. Né? E tinha que trazer pela rua. Você então, ligou ali, né, uma área verde, criou alguma coisa central de verde que foi lá para outra. Então a gente distribuiu os verdes, botou um pouco de equipamento no verde lá de cima, que tem aquele retângulo um pouquinho mais claro, que seria um campo de futebol 7, e fez um caminho que ligaria com a área verde que acontece lá embaixo, onde tem vai ter outros equipamentos ali de associação dos moradores e outros equipamentos. E esse corredor verde, ele serve para fazer a drenagem e o pomar do empreendimento. E dá um respiro para o empreendimento, olha isso. Então a gente pegou, em vez de ter espinha de peixe com um monte de rua sem saída que terminava no muro, a gente criou pequenos núcleos de convívio de moradores que a rua termina nessa área verde. Que legal. Então tu gerou valor para todos aqueles terrenos no meio. Ele vende mais caro, e aí eu acho que é um dos receios do incorporador.
será que ele vende mais, eu consigo mais caro mesmo? Será que eles pagam em vez de 60 mil terreno, 66 mil terreno? A gente que entende, sim, mas está muito na área do hipotético, ou seja, ele está abrindo mão de uma área, ali o projeto de cima tinha 69% de ocupação, e no de baixo a gente fechou com 66% de ocupação. Perdemos 3%, no total foi menos de 5% de comparativo. Será que eu consigo aumentar o preço desses 5% para distribuir? A gente entende que sim, a gente vê valor, mas ele ainda está, e o comercial não faz parte da equipe ainda. Ah, não, aí eu ia perguntar. O comercial não faz parte Cadê o comercial dessa história? O comercial não está fazendo parte da equipe ainda. É esse o receio. Eu tenho uma boa empresa de vendas para indicar, tá? Boa. Manda o contato Manda dela. o contato. Então, eu acho que é mais esse o receio. Por isso que eles normalmente acabam não abrindo mão, porque a área vendas não está lá na frente. E como é que eu vou abrir mão de 10 mil metros quadrados de venda e dizer que eu vou distribuir esse valor em todos os lotes ou até aumentar? Então, uma receita maior ainda. Será que o mercado vai pagar? Está no âmbito muito da ideia. E ele sabe que aquele valor de R$600 o metro quadrado, ele vai vender com certeza. O de 800 ele não sabe. Mas, de qualquer maneira, o custo de obra dele aí já foi resolvido. Aí viabilizou a obra dele. Né? Aí depois, nesse caso específico, nós tivemos um problema de prefeitura, que ela era para ser um condomínio, e ela quis uma diretriz viária cortando ao meio e não abriu mão. Então, esse projeto acabou não acontecendo. Mas ele viabilizou o empreendimento que eles estavam descartando por questão de custo de infraestrutura. A gente, mesmo com essa redução de área, a gente reduziu mais de 30% da terraplanagem e viabilizou o projeto. Né? Então, diminuiu um pouco o sistema viário também. Né? E a nossa área final de venda foi quase a mesma. Né? E a gente entende que com lotes com muito maior valor agregado, com maior diversidade de produtos, para fazer. Então, tu entra na própria entrada à esquerda do projeto, tu entra nele, é numa rua que vai do início ao fim, sem saída. A gente bem na esquerda, tu entra, tu cai de frente para uma praça, né? Uma praça de boas-vindas. Tu chega ali, tu tem o controle do que vai acontecer naquele teu condomínio. É teu cartão de visita pro resto da vida de todos os moradores. Se tu botar um terreno ali... E de terrenistas, né, Rodolfo? Assim, um novo terrenista que está cogitando a possibilidade de fazer negócio com esse loteador, o loteador pode bater no peito e falar assim, vai lá visitar o que nós fizemos. Né? É um case que gera negócio. Gera negócio não, futuro. com certeza. Não é? E eu acho que quando o Rodolfo vem e explica, eu tenho uma praça inicial ali no empreendimento que não tinha, isso quer dizer, eu não vou chegar no empreendimento e ver uma construção que pode ser aqui, não seja a construção que o empreendedor gostaria que tivesse ali na entrada, que né? é um fora negativamente, né, as construções, né? Gosto é gosto, né? A gente não pode discutir, a gente não sabe quem que é, a gente não tem como regrar. Né? Hoje a lei do Brasil não permite regrar ato por estética. Eu não vou aprovar teu projeto porque eu não gostei. Né? Por questões técnicas. Então, gostei, não gostei. Pode chegar o que tu não gostou, que vai dar caro para o empreendimento o resto da vida, uma construção, uma casa que todo mundo que entrar, esse vai ser o teu cartão, vai desvalorizar todo o teu land bank, se tu ficou com algum terreno dentro daquele empreendimento para venda futura, aquela casa valoriza. Quando tu põe um paisagismo, tu põe o próprio associação ou clube do condomínio, tu controla isso. Tu sabe que o teu cartão de visita, ele é maior. Eu vejo muito empreendimentos que impactam, assim, quando você entra, esse caso com certeza seria um caso assim também, mas é de você entrar numa portaria, por exemplo, de um condomínio e você vê uma grande avenida central com um paisagismo bem bacana, né? Ou seja, a sua visual ele é amplo de um paisagismo de uma avenida que deve ter sido criada por alguma solução ali também de drenagem, né? Que pode ter sido criada, Sim. né? O problema quando tu cria avenida nos populares é que tu duplica o custo de implantação do viário, né? Então, nos populares é difícil tu criar uma grande avenida, a não ser se é um empreendimento de grande porte, mas é muito difícil viabilizar com uma grande avenida, com canteiro central, com paisagismo no empreendimento mais popular. Então, as soluções deles acabam sendo mais restritas. Então, uma mini praça, a área do condomínio, que a edificação tu vai controlar, que estética e que cara ela vai ter. Né? Então, a gente sempre procura trazer esses elementos e nos mais alto padrão, ou uma grande avenida, ou o próprio lago, que vários empreendimentos ali do litoral vão conseguir enxergar pela própria satélite. A entrada dá direto num grande lago, gerando um grande eixo visual. Né? Então, isso gera valor.
porque tu tem que ter o controle do que vai ser enxergado. A primeira coisa que você enxerga após entrar no teu empreendimento, Cara, tu tem que ter esse controle. Se tu E não vo- tiver, tu desvaloriza o teu empreendimento como um todo. Pode ser que até valorize, mas não, eu vou pegar um depender do exemplo, gosto de outros para que dê a cara do que tu imagina para o teu empreendimento. vou dar um exemplo muito paralelo ao nosso mercado, mas eu acho que vai ilustrar bem para quem está nos assistindo. A minha esposa é arquiteta e ela foi contratada por uma empresa para reformar a cafeteria, uma cafeteria específica, né? E um dos briefings era assim, olha, existe uma cafeteria que é concorrente nossa a tantos quarteirões, na mesma região. Lá lota. Todos os finais de semana lota, todos os dias lota e a nossa não lota. Analisa o porquê. Aí ela me convidou para fazer essa experiência, eu quase não gostei, né? né? Eu falei, vamos lá para ver. Quando você chegava lá, cara, você entendia. Toda a decoração foi lindamente pensada para criar uma experiência muito legal. Assim, biofilia, iluminação, mobília, né? Assim, a disposição dos produtos era totalmente diferente. Aí ela falou assim: já entendi por que aqui está sempre lotado e lá não está lotado. Então, pegando isso como paralelo, é basicamente isso. O que as pessoas querem para morar? O que todo mundo quer para morar? Cara, a gente quer qualidade de vida, verde, a água, se é possível trazer água. Pô, quem não quer morar perto de uma lagoa? Quem não quer levantar de manhã e fazer uma caminhada, uma corrida num lugar super bonito? Então, assim, são coisas, de certa forma, simples, que podem ser trazidas para os projetos e não tem, assim, não encarece os projetos dessa forma, né? Não, for ver, todos esses elementos não é só exposição. Tem pesquisa que diz que quem mora perto do verde, tem uma pesquisa que até da Inglaterra, que diz que as pessoas que trabalham próximo a parques e ruas arborizadas tiram até 2 dias a menos de licença saúde. Olha só. Né? Então, tem estudos que mostram o impacto positivo nas pessoas. Tem estudo que diz que a água, o lago, a água circulando, ela aumenta a quantidade de íons negativos. Íons negativos também melhora. Hoje até os carros, ar-condicionado dos carros tem lá, né, ionize seu carro, né, que ele te tranquiliza, ele te traz uma sensação de qualidade de vida melhor. Tá ali, a água faz isso. Né? Então, são estudos que mostram, não é só porque vai ficar mais bonito. É porque vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Eu queria colocar aqui até como um exemplo que eu vi num município de Minas Gerais, do interior, e te perguntar também se você já viu alguma coisa parecida, porque eu acho que é interessante para os empreendedores saberem. A gente sabe que tem muitas secretarias de urbanismo que ouvem a gente aqui, que planos diretores que têm os incentivos de projetos, nesse caso específico que eu estou falando, ele chamava de projeto sustentável. Né? Então, se você implantasse, tinha uma lista de equipamentos ou de formas de implantação que, se fossem colocadas, você poderia diminuir o seu percentual de doação de áreas públicas. Que legal. Bem legal. Bem legal. Chamava... Qual município? Sete Lagoas. Sete Lagoas? O plano diretor de lá. Que legal. Então, você tem visto isso em alguma outra... porque eu acho que aí também mora o segredo de a conta fechar, né? Sim. Eu vou fazer o belo, no seu caso aí, nesse caso aí, tudo fechou. Né? Mas às vezes a conta não vai fechar. Às vezes não fecha. Né? Não vi. Sempre as legislações que eu li que tinha esse incentivo eram nas edificações. Edificações. Para as edificações, vai ter telhado verde, vai ter material sustentável, vai ter certificação. Então, isso vai dar um incentivo, vai te dar em vez de pagar outorga onerosa, tu vai ganhar aqueles metros quadrados a mais, tu vai ganhar a possibilidade de mais 1 ou 2 pavimentos sem aumento do teu recuo lateral. Mas sempre na edificação, no parcelamento de solo, eu não tinha visto nenhuma. Mas dá para pensar em muita coisa, né? Dá para pensar em muita coisa. Mas tem que pegar a gente fera igual aí, o Rodolfo para pensar. O nosso grande problema da drenagem, hoje tem muitas soluções baseadas na natureza e o resto, só que as legislações das concessionárias de água e esgoto dos municípios não permitem. Então, a gente até usar o lado bom da catástrofe, tá todo mundo mais sensibilizado, né? Então, a catástrofe do Rio Grande do Sul veio para isso. Tá todas as secretarias, todo mundo mais sensibilizado com o que aconteceu. E aconteceu por problemas, lógico, foi tão grande que pequenas ações não teriam resolvido, mas teriam amenizado, né? Teriam mitigado um pouco. Mas isso sensibilizou as pessoas. Então, trazer novas técnicas, apresentar para os técnicos das prefeituras é um trabalho de ensinamento. E aí o loteador tem que ter
âmago, estômago, para poder ir, que vai gerar tempo e não mais dinheiro, e fazer treinamentos e mostrar para a prefeitura e mostrar que aquilo funciona. Porque senão é trabalho dobrado. Faz todo um sistema baseado na natureza, de jardins de chuva, de calhas verdes, do resto. Só que a prefeitura continua exigindo um tubo gigantesco. Ela não aceita o teu código de redução em função da permeabilidade do solo que tu criou e continua exigindo os outros, ou seja, tu acaba gastando 2 vezes. Aí o popular não aceita, porque tu não tem como fazer 2 redes de drenagem, uma natural e uma construída. E aí esse é uma briga que a gente tem que ter com os órgãos públicos para conseguir mostrar e fazer. Só que volta e meia, eu te entendo, eu até concordo, mas está na lei, eu não posso. Tem a regra. Eu não posso aprovar. Né? Então, se tu quiser fazer, pode, desde que tu me entregue os cálculos baseados nas regras convencionais, desconsiderando tudo que tu fez. A gente vai adorar se vocês fizerem, se vocês implantarem isso, porque vai minimizar, mas a gente não pode. Mas sempre é bem visto, né? Sempre, a maioria das vezes é bem visto. Né? Mas isso sensibilizou. Até pouco tempo atrás, não, é isso aqui, tá resolvido. Não, isso aí nem funciona. Não inventa moda, não. Não inventa moda, isso não funciona. Então, hoje em dia, pelo menos já estão mais sensibilizados, eles já querem ouvir, e aí quando tu consegue explicar e demonstrar e trazer uma equipe de engenharia que explique para eles, solução de matéria da natureza, como é que funciona, eles, mas exemplos que tem ao redor do mundo e não é que isso funciona, concordo contigo, mas igual não posso dar caneta aqui, porque eu não tenho legislação que me ampare. Então tem esse viés que a médio prazo nós vamos ter que trabalhar isso. Mas no sul você vê uma abertura aí Uma abertura maior. Tem município que começou a aceitar até mudar a legislação, tramitar decretos para alterar a legislação para permitir soluções baseadas na natureza, na infraestrutura urbana. Eu não tenho dúvidas que assim, a gente aprende pelo bem ou pelo amor ou pela dor. Não tem essa história? Assim, o Brasil tem enfrentado... Brasil não, o mundo tem vivido mudanças climáticas que são absurdas, são extremas, não é só no sul, né? Assim, calor absurdo em épocas do ano que não existia calor. Não, e problema de drenagem. Não, o problema de drenagem, para mim, é o grande problema. É o grande problema. Assim, parece que existe aí um estudo que já mostra que nós temos o mesmo volume de chuvas, mas elas estão extremamente concentradas em poucos períodos do ano, que exige um cálculo de drenagem completamente diferente do que era feito antes, né? Então eu acho que as prefeituras que ainda não se tocaram disso, vão se tocar. Pela dor. Pela dor, como aconteceu, né? Infelizmente. Exato. Infelizmente. Você trouxe um outro exemplo, né, Rodolfo? A gente trouxe um outro exemplo. Né? Aqui é só, dentro daquele mesmo projeto, o estudo da terraplanagem daquela área, né? Então, que está em vermelho são as áreas de maior corte, que tem em verde são as áreas de aterro, né? Esse estudo, e a gente jogou para a vala de drenagem, aquela central, se tu olhar os lotes próximos à vala central, eles estão na cor do projeto urbano ali, que não precisa nem movimentar o terreno natural. Nossa, essa imagem mostra direitinho, cara. Então a gente joga tudo para ali, e ali próximo a ela quase não tem movimentação de terra. Onde tem maior movimentação de terra são as zonas que estão mais afastadas dela. Né? Então isso mostra que pequenas alterações e artifícios urbanísticos pensados lá no começo podem resolver uma dor muito grande lá no final e evitar que o engenheiro vá lá e abra a vala que parece um esgoto. Rodolfo, enfim, que seria a solução que teria se não tivesse sido pensado no começo. O pessoal da comunidade Jornada do Loteamento vai pedir essa apresentação. Não tenho dúvida nenhuma disso, não. Lá no nosso grupo do WhatsApp. Podemos mandar? Pode disponibilizar. Eu só mando para quem botar um comentário agora aí no YouTube, senão não vou mandar. Pelo menos um like. Quem não deu like não recebe. Não, e vamos colocar. Não tem como mensurar isso. Não tem como. Tem uma forma assim. Só para os inscritos. Só para os inscritos? Boa! Só para os inscritos do canal. Você tá brincando, gente. Vou dar o like, se inscreve, mas a gente vai mandar lá no nosso grupo do WhatsApp também. Muito legal. A gente trouxe um exemplo aí que veio um pouco da questão do Sul, né? Do que aconteceu no Sul. É o próximo, Antônio? Não, mas... tem mais um exemplo aí antes. Né? A gente trouxe, então, assim, para a gente conseguir exemplificar pequenos cases, né? Que são coisas mais corriqueiras, empreendimentos que não são mega empreendimentos, não é 50 hectares, não é um mega bairro, são não é um bairro planejado, não é... falando em torno de 5 hectares, 6 hectares. E 70 lotes? Esse daqui acho que estava quase 90. 90? A gente, um pequeno empreendimento com algumas soluções de criar praças. Eu falei da minha infância, eu vivi num bairro que era baseado na cidade de Jardins, era cheio de praça de núcleo de quarteirão, assim, de miolo de quarteirão. E eu era jovem, tinha os grandes parques,
nos parques eu tinha medo, que tinha os mais velhos, estava próximo da avenida, eu gostava das pracinhas que ficavam isoladas no meio. E isso é uma estratégia que a gente usa bastante. Falou, foi algo que me trouxe esse link, assim, da minha infância, da minha vivência, com o que eu acabo replicando em projetos. Então, a gente tem 2 pracinhas gerando núcleos de moradores, de vizinhança, né, gerando valor para aqueles lotes que estão em frente a ela. E no ponto mais baixo do terreno, onde tem a drenagem natural da área, criar uma bacia de amortecimento junto da praça. Né? Então, com isso, a gente acaba gerando valor. Então, tu vê que não. E essa daqui nós tem muita APP, descontando as APPs, a gente tem 61% de ocupação de área de venda. Legal. Né? E num loteamento popular, com a malha convencional, chegariam talvez a 75%. Direitinho nessa imagem aqui, a drenagem que está sendo feita, que está indo para essa bacia de contenção que virou a lagoa, que vai virar, sem dúvida, o ponto alto do bairro, e a continuidade dessa bacia saindo numa outra lagoa do lado, né? Até a outra lagoa joga para essa bacia. É o contrário? É o contrário, ela está caindo legal. lá para a zona da vegetação. Perfeito. Então a outra bacia ali está mais alta, e aí quando chove muito ela extravasa, aí ela extravasa, a gente pegou onde estava o extravasor dela, criar o lago e continuar pelo relevo natural, que era o talveg que a própria água ao longo dos anos fez no terreno. E aí preservou essa zona de talveg, todo o resto, toda a zona de mata nativa que a gente tinha que preservar e ocupou o restante. Então tu vê que num projeto mesmo pequeno, num projeto mais sem... Ele é um aberto? É um aberto. Né, com diretriz viária, essa conexão da esquerda à direita, aí é uma diretriz viária da prefeitura que tinha exigência de conectar as 2 ruas, se criou um projeto urbano com uma densidade boa e com diferenciais. Né? Às vezes é um pouquinho de trabalho lá na saída, um pouquinho mais de penso para não repetir copia a linha da esquerda e vai pegando o tamanho do quarteirão e replicando ele. Você vê nitidamente aí que não é um projeto cortar ruas em xadrez, né? Você vê nitidamente e um projeto muito mais delicado, muito mais harmonioso, né? Você vê que na hora da venda, né, Denis, isso aí deve saltar aos olhos. Sem dúvida. E a gente diz, né, hoje a gente projeta, antigamente o urbanismo projetava lotes, né? A gente não projeta lotes, a gente projeta áreas públicas. Isso é legal, esse conceito é muito legal. A gente projeta áreas públicas, a gente projeta sistema viário. O que a gente pode fazer nele, que desenho a gente pode dar para ele ser agradável e não ser só uma rua com a calçada 100% seco, o que a gente pode fazer para trazer verde, onde é que a gente pode botar as praças, quais são as melhores localizações para a gente gerar valor para todos. Né? E o lote é a consequência desses pensamentos, lógico, sempre pensando que tem que estar vinculado ao resultado final, senão o tripé da sustentabilidade não se mantém. Né? Se não tiver viabilidade econômica, não adianta estar ambientalmente e socialmente correto, porque não vai ficar de pé e não vai acontecer. Então, equilibrar esse tripé, achar qual é o ponto de equilíbrio para isso acontecer, que é o desafio, né? E ver que a gente podia botar todas as vezes numa só, na parte mais baixa, a gente tem a vegetação, e deixar todas as quadras convencionais. Qual era o ganho para o restante da comunidade? Né? Até pela imagem do loteamento que acontece antes, você vê isso, a rua sem saída, com uma sequência de quadras, né? E o verde está todo lá na entrada do loteamento. Isso dá um propósito também para essa comunidade cuidar mais disso, né? Porque aquelas grandes áreas institucionais que vão para os órgãos públicos ficam lá jogadas, às vezes não é implantado nenhum equipamento urbano, na verdade, né? Quando você faz um conceito bem bacana, talvez a própria comunidade, os próprios moradores, eles acolham mais, eles, né, preservem mais esses espaços públicos. Pega esses 20 terrenos de frente para a praça. Acho que eles vão querer que a praça fique abandonada. Eles vão cuidar. Se a prefeitura não vier cuidar... Pelo menos cobrar da prefeitura. Eles vão cuidar, né? Se a prefeitura não vai. Porto Alegre tem uma coisa bem legal que fez nessas pequenas praças de bairro, que eles chamaram de prefeito das praças. A pessoa ganha até um certificado e ganha um contato direto com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do município, para ajudar a manter e cuidar das praças, quais são as necessidades que o bairro está sentindo na praça. Quebrou mais um banco, ela faz contato, a pessoa vira a prefeita da praça. Que legal. Então o morador da região que mais cuida, ele é escolhido pelos outros moradores. Né? Então quase que uma votação, assim, quem é. Então a pessoa ali, a moradora da casa tal, do apartamento tal, do prédio dali, ela está sempre aqui cuidando, ajudando. Então ela ganha o certificado da prefeitura de prefeita da praça, ganha contato, ganha um status e uma autonomia para poder ajudar e deixar as praças mais vivas. Isso é bem legal, mas mesmo que não tenha incentivo do governo, os próprios moradores não vão querer uma área abandonada. Se tiver
mato alto, o resto eles vão se juntar e vão contratar um jardineiro e vão lá cortar grama. Né? Eles vão manter. Então, isso tu gera convivência. Põe tudo num grande parque no final, esse é o problema da prefeitura. E aí E ninguém realmente, cuida. Porto Alegre tem praças lindas, né? Tem E bem praças cuidadas. e bem cuidadas. E os bairros são charmosos por causa das praças. Porto Alegre é bem verde, essa cidade é bem bonita. Muito legal. A gente, então, trouxe um pouco dessas soluções, vamos falar assim, que muita gente pensava em implicar só em grandes empreendimentos maravilhosos, mas que estão aí, ó, para a gente ver, para aplicar em bairros que são a maioria dos bairros que são implantados no Brasil, né? A gente tentou trazer um pouco de cada, assim, então eu trouxe aquele pequenininho, tem uns 5 hectares por aí, a gente trouxe esse, tem 14, né, então são áreas, esse também é popular. A gente tem uma vala de drenagem, aquela linha azul na parte de cima e da direita do terreno, que é a vala de drenagem existente hoje lá no local. E o que a gente pode fazer para as pessoas terem? Podia botar toda a área verde vinculada lá, né, mas quem mora aqui no canto esquerdo estaria a 3, 4 quarteirões da área verde. O que eles se sentiriam de valorização? Eles estão lá no fundo, eles não são... Então a gente criou uma mini pracinha, ali também é uma baixada, então a gente criou uma bacia de amortecimento, com água, a zona também mais baixa, e depois dela, assim, daí a gente não conseguiu, nesse caso, fazer a drenagem natural, aberta, conectando com o valo existente, aí vai ser tubulado, infraestrutura, mas a gente conseguiu reduzir esse custo, centralizar, fazer a bacia de amortecimento e depois sair. E aí criou essa mini praça naquele núcleo. Então, tá todos os moradores vivendo a menos de uma quadra, de uma área verde, de uma área de lazer, com equipamentos. Né? E quebrando também o quarteirão da direita, que ia ser um mega quarteirão, então a gente quebrou com uma área verde, com um boulevard de pedestre, com uma via peatonal, que leva da parte mais de baixo até o centro da praça onde acontece, e 2 ruas chegando sem saída nela. Então, a gente cria aqueles bolsões de convívio, quem disse que onde as crianças vão brincar na rua, né? Se essa rua fosse ligada, ia ter trânsito de carro, ninguém ia deixar os filhos brincarem na rua. Agora não, o trânsito de carro não existe, só existe trânsito de pedestres, os carros são os próprios moradores, as crianças vão estar na rua brincando, vão retomar aquela infância que a gente teve, de jogar bola no meio da rua, taco bola, frescobol, que tivesse de esporte na rua, na frente de casa com seus vizinhos, né? Então, acho que isso a gente consegue fazer, de retomar essa juventude. É um parênteses, porque a gente está num drive de explicação, mas eu quero aproveitar essa história da vala de drenagem que foi feita nesse projeto. Dúvida técnica de quem é comercial. Como é que é calculado a vazão? Existe um histórico de chuvas, e através desse histórico de chuvas você estabelece qual é o nível de vazão que você tem que ter no empreendimento. É esse o processo? Tem o histórico de chuvas da região, a engenharia estuda a região macro ali, o que está recebendo de água dos vizinhos, e o que o empreendimento vai gerar quando ele for implantado, porque ele tem uma área que era toda gramada, vai ter agora pavimentação de rua, pavimentação de calçada, pavimentação de área esportiva e das casas. Você não sei o que é o contrário de drenar. O que é o contrário de drenar? Você isola. Você isola o terreno de forma que você não tem mais a drenagem natural. Exatamente. E aí você impermeabiliza o terreno. Você impermeabiliza o terreno, e aí o que você teria de absorção natural, você tem que transferir isso para o processo de drenagem. Exatamente, processo de drenagem. Então a gente procura sempre trabalhar com alguma bacia de amortecimento, que esse excesso vai para essa bacia, aí ela estabiliza e joga para o curso natural o mais próximo possível do volume original do terreno. Nesses casos mais populares, a gente está muito próximo, sempre um pouquinho acima. Nos casos que são empreendimentos de maior sofisticação, que a gente pode ter uma densidade menor, pode ter lagos maiores, que a gente consegue diminuir um pouco a densidade de ocupação, aí a gente está exatamente oposto. A gente está diminuindo a contribuição que aquele terreno dava para a rede do município, né? Porque a gente está fazendo uma bacia tão grande e a absorção dela tão forte que ela diminui o impacto. Então, lá no litoral, o pessoal tudo reclamava e começa, os condomínios estão causando alagamentos. Daí, quando pega o cálculo da engenharia, tu vê que é exatamente o contrário. Se não tivesse os condomínios lá com os lagos deles, o problema teria sido muito maior, né? Então, a gente começa a fazer o oposto. Nesses casos mais populares, que é o caso desse, a gente está meio no limite do cálculo para a viabilidade técnica, né? O ideal seria que aquele lago ali da bacia de amortecimento ocupasse aquela praça inteira e tivesse mais um outro lá na outra praça. Entendi. Né? Mas aí, nesse caso, a gente não conseguia. Não consegue viabilidade. Não conseguia a viabilidade. Então, a gente trabalhou nesse. Mas são alguns conceitos urbanísticos que a gente distribuiu, algumas áreas verdes, com aquela travessia linear, com aquela área verde linear, tem lá no meio, na frente da praça,
comprida, outra pracinha de miolo de quarteirão ali, isso já gerou valor, né, e ajudou também na solução. Então, toda essa área da rua bem de baixo aqui, a gente drena por aquela área verde. Muito legal. Até a vala, né? A área que ficou mais à esquerda, próxima à praça, então a gente está jogando tudo para a praça, e aí da praça sai a tubulação para o restante. Né? Então, foi só um outro case que a gente procura trazer para esses projetos mais corriqueiros que acontecem pelo Brasil, que não são mega projetos, né? São projetos mais, digamos, de dia a dia, né? Não são projetos coringas que vão acontecer de grandes áreas. A gente procura trazer alguns exemplos que a gente pode pegar todos os conceitos que a gente ouve dos eventos da DIT, desses mega, enxugar eles, entender o que está por trás e aí ver como que a gente consegue encaixar no nosso produto. Até mesmo porque quando, no caso do seu escritório, a Pietonal, todo mundo conhece como escritório de grandes empreendimentos de luxo, de empreendimentos do sul que são belíssimos e tal, né? Mas tem um outro lado, né? Tem um outro lado. Tem um outro lado que é o dia a dia do loteador, né? Que é o dia a dia do loteador, que é o que a gente deixa de legado para a cidade. O condomínio fica um legado para o morador, para o usuário, o incorporador. Como cidade, o condomínio, se ele não está bem pensado, se o plano diretor não pensou, estruturando muito bem, ele pode ser até um empecilho de mobilidade urbana, né? Pensando como urbanista. Então, quando a gente pensa nos grandes bairros planejados, é bom porque eles estão vindo para isso, que eles estão criando espaço e botando um condomínio em posições que eles não atrapalham, que é muito melhor do que vir um condomínio depois do outro nas áreas soltas sem ter um grande pensamento maior. Então, isso legal dos bairros planejados que tem acontecido no Brasil, por isso, estão fazendo os condomínios, mas em locais que eles não vão atrapalhar a mobilidade urbana. E o loteamento convencional é aquele que é o legado que a cidade vai receber, né, que todos os moradores da cidade vão receber, de criar uma pequena praça legal, está valorizando o empreendimento e os moradores que vivem no loteamento que está ao lado. A gente está deixando um legado para a cidade, isso que motiva, assim, que vocês, né, que brilha o olho quando vocês estão desenhando, é poder deixar um bom legado para a cidade, é poder criar um Brasil melhor, criar um Brasil que as pessoas voltem para as ruas para fazer o seu lazer nas áreas comuns, né, voltem a reencontrar e não que fique 100% isolado. Então, a gente tem esse trabalho por trás, né, e os condomínios, lógico, eles trazem tudo isso, mas dentro de um núcleo. Né? Na sua atuação, Rodolfo, pensando aqui, e que a gente está vendo acontecer um pouco, mas lá na sua realidade, nesses bairros você tem visto a criação de associações de bairros abertos para cuidar com taxas pequenininhas, para isso se manter e tal? É um movimento, quem está fazendo diferente está criando associações, porque é a única maneira de tu manter, né, perpetuar aquela área valorizada, porque se depender do setor público, a gente sabe que as áreas verdes elas ficam escanteadas porque tem muitas outras coisas a serem resolvidas, não é porque o poder público não quer, é porque falta abraço e falta verba. E são taxas muito pequenas. São taxas pequenas. Porque o loteador, às vezes, ele tem um pouco de medo de colocar a associação dentro do loteamento aberto e isso virar, não, eu estou fazendo outra coisa que é o que eu não faço, que é loteamento fechado, né? Mas são taxas muito pequenas. São taxas pequenas que ajudam, né? Ajudam a criar, se tiver, esse aqui, a princípio não vai ter, mas se tivesse, a manutenção daquela praça central ficaria muito melhor. Né, seria muito superior. Esse caso aqui, o loteador não quis fazer a associação do bairro e a gente, igual as estratégias se mantêm. A questão é isso vai se perpetuar, quanto tempo ela vai ficar em qualidades daquele momento da entrega. Né? Quando a gente tem associação, a gente sabe que isso se mantém por muitos anos, né, essa qualidade. Então isso tem mais legal. Um exemplo, né? E aí, esse... Nossa, esse eu achei sensacional. Esse é o que a Raquel estava falando. Esse é o que me impactou no evento do Lot Summit, porque eu falei, peraí, esse tem que ser replicado. Gente, deixa eu dar uma... Se você não está vendo esse podcast, esse episódio, vá para o YouTube ou vá para o Spotify com vídeo para você acompanhar esse caso aqui. Tá? Esse caso aí foi agora, pós-enchentes. Né, a gente tinha que fazer a relocação das famílias, e aí o Sindicato dos Construtores do Rio Grande do Sul nos chamou para a gente fazer um projeto modelo pro bono em cima de uma área que já existia, que é o projeto à esquerda da imagem,
que é a malha xadrez, o reticulado. Projeto já existente e não implantado. E não implantado, né? Com aprovação, com registro, com tudo. Que é o que vocês estão vendo aí à esquerda. Que esse tem as linhas pretas dos lotes já divididos. E aí, a Secretaria do Sindicato falou, bom, nós temos que trazer algo novo, que mude, que tenha um impacto positivo em função de todas as enchentes e tem que ter, de se possível, soluções baseadas na natureza, né? Mas como que vai fazer soluções baseadas na natureza no popular? Isso nunca funcionou. Fora que tu consegue nos ajudar, tu consegue trazer alguma coisa junto à Peatonal, o que a Peatonal pode trazer de legal que a gente possa tentar replicar. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um número de unidades, que era 720, que o proprietário da área não queria abrir mão das suas unidades. E nós tinha que trazer soluções que economizassem, que fossem rápidas de aplicar, né, e que a gente pudesse, com casas modular pré-construída, simplesmente implantar no projeto e fazer a entrega. E isso seria ofertado depois ao município como projeto, como doação, e as empresas de construção iam pegar o bônus que o governo federal estava fornecendo para fazer a execução das casas. Então, nesse projeto, a gente procurou trazer, primeiro, fazer toda a análise de topografia, relevo, drenagem natural do terreno, para pensar no traçado. Qual é o local de maior custo para a infraestrutura do loteamento? Sistema viário. Como é que a gente pode reduzir o sistema viário? Então, a gente trouxe uma estratégia de grandes quarteirões, estruturados por no sentido da parte de baixo para cima. A gente tem uma grande rua central e uma rua contornando o parque. A gente está fazendo com essas duas ruas, né? E depois duas no sentido transversal para fechar esses quarteirões. Dentro do quarteirão, a gente não tem mais sistema viário convencional. A gente criou o que a gente chama das alamedas, né? Das vias peatonais. Então, o morador, ele entra naquelas pontas de quadra, tem aqueles retângulos cinza, são as áreas de estacionamento, tem uma vaga para cada casa, e a pessoa estaciona o seu carro ali e vai caminhando quase como se estivesse num condomínio. Vai caminhando por uma área verde, onde ali a gente pode ter o pomar, a horta, a área de lazer, o play, e as pessoas terem essa área verde na frente da casa. Então, a gente trouxe o verde para o popular. A gente reduziu a quantidade de sistema viário. Nós estamos falando ali, tinha 50 mil metros quadrados de rua, a gente reduziu para 40 mil metros quadrados de rua. A pessoa anda muito pouco, né? De onde ela estaciona o carro até a casa, cara, né? É muito pouco. A gente está falando são 8, na maior quadra, a gente tem 9 unidades da vaga até a casa mais longe. São 9 casas. E tem frente de 8 metros. Mas a verdade, vão ser no máximo 4 casas, né? Que ele vai são andar. geminadas 2, então daria 8. Então, a distância mais longa do carro dele seriam 8 casas. Com uma frente de terreno, está ali, esses aqui estavam de 8, né, que são geminadas de 2 a 2 para ter recolotado, então ficaram com frente de 8 metros. Então ele está caminhando ali, né, meia quadra, 40, 50 metros de distância. É muito curto esse trajeto, e um trajeto num local agradável, com verde, porque se pegar qualquer loteamento popular no Brasil, tu olhar, não tem verde, não tem área de lazer. E você conseguiu criar, inclusive, você criou uma área de descompressão, vamos colocar assim, na entrada do bairro, né? E uma área de lazer, cara, também com uma solução de drenagem, tendo uma lagoa lá, né? Assim, exatamente, ali é a bacia. Então a gente está trabalhando toda aquela parte da praça lá embaixo, as wetlands, que é onde tem toda a drenagem natural, com conceito de wetlands, de vegetações aquáticas, junto ao curso d'água existente, o paisagismo ali junto da bacia, com zonas que aí tem também um relevo ondulado, tá todo o projeto caindo lá para baixo, com um desenho que a gente consiga reduzir a velocidade das águas. E as alamedas, por elas serem verdes... Tem um córrego ali, né? À direita do terreno, né? E as alamedas, por elas serem verdes, elas vão melhorar a absorção da área e elas vão direcionar toda a rede. Então, toda a parte interna das quadras, a gente está com drenagem superficial na própria área verde. A drenagem vai acontecer só no sistema viário. Então, o sistema viário diminuiu demais. Não, o sistema viário diminuiu e o sistema de drenagem diminuiu demais, né? E a gente manteve... de tubulação que teria aí, né? A gente manteve 714 unidades, né? Ou seja, perdeu-se 6 unidades. Perdeu 6 unidades. Tinha uma área para a escola, a gente está com uma área de 1 hectare para a escola. No projeto original não tinha área para a escola. A gente está com uma área para um centro comercial na frente da Avenida Ponto Cinza, bem embaixo da imagem da direita. É um centro comercial pegando uma avenida importante que conecta Porto Alegre a essa cidade que é Alvorada, fica do lado. A Viamão é uma avenida que chama Caminho do Meio. Ela conecta várias cidades, é uma via importante, então tem um centro comercial ali. Aquela primeira quadra que tem as 3 cores são as áreas públicas. Então ali a gente tem área para o posto de saúde, para a creche, para o posto de polícia.
e nada disso tinha. E naquela pequena praça do meio também tem lote de 3 cores, a gente está pensando ali, centro religioso, a associação do bairro e um centro comercial que dá apoio para o parque que está ali embaixo e para a própria praça. Então a gente trouxe... Onde é que assina o contrato? Para comprar o lote? Esse daí ainda é doação do município, então não vai nem precisa nem tu comprar. teria que ter participado lá tu teria que ter sido atingido por ela. Que não É que não é o caso, não é nem o você caso. gostaria. Estão Então, sendo muito bem presenteados esses novos futuros moradores. Então aí. a gente trouxe esse conceito que pode se replicar. A gente tem alguns desafios jurídicos a vencer, é como fazer esses lotes terem em frente para as alamedas, se os municípios vão aceitar as alamedas como sistema viário para poder no registro da frente para sistema viário mesmo que não passe carro. Então tem alguns desafios jurídicos ainda a serem vencidos em vários municípios para fazer, para evitar que tem que fazer um condomínio. Porque se a gente fizer o condomínio, aquela área ali passa a ter taxa e aí começa a ser um complicador, ainda mais são casas para ser entregue para pessoas que foram atingidas. Rodolfo, mas existem tem países que dificuldade. têm isso como solução, né? Isso, na verdade, não é nem solução, isso é a cultura de estabelecimento de bairros, né? São as alamedas. São as alamedas. Vários países têm isso. Que Então, é muito mais agradável, né? A gente tem essa dificuldade legal que tem que ser vencida agora, mas o conceito foi posto à mesa para ser discutido com os órgãos públicos e com o resto e teve um retorno bem legal. Acho que puder passar a próxima imagem ali. A gente tem algumas imagens, então... Mesmo bairro, do né? mesmo bairro. Então, a imagem de cima da esquerda, a gente está pegando ali do acesso da avenida, olhando a primeira área laranja de baixo, é a área para a escola, de frente para a praça, né? E depois as casas, elas distribuídas dentro dessas alamedas verdes, com os seus caminhos de pedestre, conectando todas elas. E aí até a gente tem essa separação, a gente olha, parece que é proposital, as quadras que ficam na parte mais alta do terreno, elas estão no sentido direita e esquerda, e as quadras estão mais embaixo, de baixo para cima, estou falando na imagem bem em cima à direita ali do projeto. Na real, assim, aquela proposição por causa da drenagem, né? As 2 quadras de baixo, ele cai da rua de cima em direção ao parque, e as quadras de cima, elas estão caindo para a direita e para a esquerda o terreno. É quase plano, mas ele tem o caimento no outro sentido. Então, a gente usou as alamedas no sentido que a drenagem corresse superficialmente mais fácil. A alameda das quadras de cima, ela tem só uma central e depois ela está no sentido direita e esquerda. E aqui vai para baixo. E aqui para baixo, de baixo para cima. Né? Então, a gente procurou trabalhar as alamedas de uma forma que ela resolvesse melhor a drenagem do projeto. E as alamedas centrais da quadra de cima para reduzir a distância do morador até o parque aqui embaixo. Então, ela sai pela alameda na vertical lá em cima, conecta na de baixo, que é a central, que é a mais larga, e sai na zona do parque. Né? Então, a pessoa para ir para o parque, ela vai caminhando sem passar risco de ser atropelada. Ela cruza uma rua. Né? As crianças, para ir para o parque de sua casa, elas cruzam 6 alamedas, mas cruzam só uma rua. No projeto original, elas cruzariam 10 ruas para chegar num parque. Né? Então, a gente tem essa solução. E aí, a praça, ela está num relevo, então mostra o respeito à topografia. A rua de cima passa lá em cima dos taludes, a imagem de baixo à direita, e a rua de baixo passa aqui embaixo. No projeto original, as ruas eram transversais a esse pequeno talude ali. Esse pequeno talude. Então, que deve ter uns 10 metros de altura. Só deve ter um pouquinho de movimentação de terra. Então, com isso, a gente reduziu também toda essa questão da movimentação de terra. Gente, eu não tinha observado que a rua está lá em cima, Rodolfo. Eu acho que é bom até alertar todo mundo aí. Pessoal, observa bem a imagem que está abaixo à direita, a rua que está passando embaixo, a diferença dela para a rua que está passando lá em cima. E aí, até para a prefeitura, a gente levou, tinha referências. Então, tinha um play que era tipo uma escalada no próprio talude. Então, a gente pode usar do talude, aproveito para fazer uma área de brinquedo para as crianças. Né? Então, tinha corda para descer, para tipo escalada, os puxador, a rede para subir, escorregador, usando o próprio terreno natural, escorregador plantado no terreno. Né? Então, tem várias coisas que pode tirar partido do relevo natural. Basta aquele pequeno assim, vai custar mais caro? Não, vai custar mais tempo e mais penso. Legal. Né? É isso, assim, tem que parar para pensar, pesquisar. Tem muita referência no mundo que a gente pode achar, tudo que a gente imaginou que está criando, procurar. Tu vai encontrar alguma referência que já aconteceu. Então, as alamedas foi a mesma coisa. A gente fez o projeto com elas, criou, e depois começou a pesquisar e viu uma referência, se a gente puder mostrar outra imagem, que já existe isso no mundo. Né, que são essas daí, e a ideia lá era exatamente isso, era uma cooperativa de moradores
que iam cuidar das alamedas e cuidar. Então, isso aqui é um projeto na Argentina, que os próprios moradores fizeram a horta, o plantio da alameda que atende às casas deles. Né? O carro só circula na rua lá embaixo, onde está todo mundo na foto, e dali para cima só pedestre. A gente não está com essa situação lá, porque a topografia não é tão acidentada, né? Mas tá aí um exemplo, já existe no mundo. As casas populares voltadas para uma área verde comum, onde eles têm a horta, estão plantando aqui à esquerda, né, dá para ver nas imagens da esquerda, eles fazendo o plantio das hortas, plantando árvores frutíferas. Isso vai gerar para eles uma riqueza, uma alimentação, um bairro. Então a gente consegue tirar partido. Conexão entre eles, né, cara? Assim, é muito legal. E aí no Brasil, né, você projeta isso aí, a gente já vai direto para pensando nas comunidades, nas favelas, né, o que poderia ser feito, né? Tem tanta coisa, Nossa, né? Tem muita coisa para fazer de regeneração, né? Não, é encantador. Então a gente tem. E o ambiente muda as pessoas, né, cara? Eu acho que é isso que a gente tem que levar de mensagem para, enfim, para essa esfera pública, né? Assim, de ser um pouco mais, não sei se a palavra é essa, mas ser mais aberto para as discussões urbanísticas, porque olha o que isso pode fazer de mudança na vida de uma pessoa. Se você tem um desenho que é o xadrez que você falou, você tem um tipo de interação entre as pessoas. Você não promove o encontro e não promove a capacidade dessas pessoas de criar um senso de comunidade, senso de pertencimento. No momento que você faz uma coisa dessas, você cria senso de pertencimento. Tenho certeza que existem conexões que estão sendo criadas aí em função disso aí. Né? Se a pessoa plantou a árvore junto com o filho de outra pessoa, em função disso cria-se relacionamentos, e isso faz com que você tenha uma comunidade mais próspera, né? Então, assim, puxa vida. E os entes públicos têm que estar um pouco mais abertos, cara, à discussão urbanística. Não é possível. Aquilo que a gente até é bom, né, fazer referência, eu gosto muito de falar dela, a Renata Herculano, ela fala tanto, né, de parar de falar em plano sonhador, vamos pensar em paisagem, vamos pensar em uso, vamos deixar a coisa mais fluida, mais aberta, mais conceitual do que regulamentada, né, mais conceitual, né. Ela falou que na Itália não tem plano diretor, tem plano de imagem, né? Paisagismo. Plano paisagismo. Cara, não se pensa. Na Toscana não se pensa em, sei lá, abrir rua, em tamanho de quadra. Não se fala disso, fala de paisagem. É muito diferente. Né? Por que será que a Toscana é Toscana? Tá só do lado de uma das maiores cidades mais lindas, mais artísticas do mundo, né? Mas eu acho que essas conexões que falou as pessoas é o legado que todo mundo quer deixar para as cidades. Né? Ninguém faz um parcelamento só, o loteamento, você não está pensando em deixar um legado para a cidade. Antônio, você pode voltar aí com as logos aí pra gente. O que a gente consegue atrair para as pessoas, o que motiva, o que faz a pessoa criar loteamento. Não é fácil, sabe que o loteador, ele passa, a jornada é longa, desgastante, e ele vai para fazer só terreno e vender, não, tem algo por trás disso. Ele quer deixar um legado, ele quer deixar uma história, ele quer fazer, principalmente quem está nos ouvindo, né? Tá ouvindo a jornada do loteamento. Se está ouvindo o loteamento, está procurando algo novo, está procurando fazer melhoria, né? Procurando repertório. Então, essas pessoas quer deixar um legado. E o legado é esse, são as áreas públicas, não é um melhor traçado de desenho urbano de rua e quadra. Né? É como a gente pode fazer com que as pessoas daquele bairro interajam, e esse é o nosso legado, é fazer eles terem uma boa vida, né? Ter uma área melhor para viver, gostar de estar lá, ter o apego, ter a comunidade. Isso é o que a gente pode deixar, o que a gente pode fazer para nossas cidades. Né? Então, acho que esse é o grande diferencial que a gente consegue fazer, né? Que a gente consegue pensar em alguns, a gente pensa muito no hardware, existe todo um software que é a parte final da jornada, que entra a capacidade do loteador dessa gestão final, que é a parte do software, que ele tem que ver como que ele vai incentivar essas interações, porque a comunidade por conta não vai. Né? Se não tiver um incentivo de alguém gerando os primeiros movimentos, isso não vai acontecer. O hardware, o software e o peopleware. Sério. Você tem que ter o hardware, o software e as pessoas. E você tem que, de alguma forma, ativar, cara. Porque essa solução eu achei brilhante. Porque a solução é o hardware. Se não tiver uma ativação, talvez ela não funcione. Né? Então, a gente pensa esse primeiro, mas a parte final de que vai gerar esse legado duradouro para a comunidade sai lá da incorporadora, do loteador. É ele que vai fazer o papel final.
né? Mas tem que ter potencial, o hardware tem que dar essa possibilidade. Se o hardware não der, ele pode fazer o esforço que ele quiser, ele não vai conseguir. E tem que virar uma chavinha aí, né, do loteador, a gente dissemina essa palavra, né, vamos falar assim, vamos tirar a chavinha da quantidade de lotes, né, para o conceito do loteamento, né, e sem desprezar o que todo empresário quer, que é a rentabilidade, né? Nós estamos falando em metro quadrado mais valioso, né? Mas o conceito, né? O filho, o neto, você é um filho de loteador, olha o que você está propagando aí pela experiência que você teve, né? Sim. Então, sensacional. Assim. Essa é a nossa visão. Assim, a gente diz que o nosso slogan é criar espaços urbanos inteligentes. Espaços urbanos, humanos inteligentes. Então, a gente procura criar artifícios para que possa vir o software depois e fazer a gestão e fazer aquilo acontecer de verdade. Então, esse é o nosso né, que a gente procura criar, procura fazer para os empreendimentos e que eu acho que é o legado que todo mundo quer ter, né? A gente quer fazer algo bom, a gente quer que o Brasil seja um país melhor de viver, a gente quer que a nossa cidade seja melhor. Eu brinco, o modernismo veio para o Brasil estragando as cidades. A gente, graças a Deus, agora está com um movimento muito forte. Sem dúvida. A DIT trouxe isso, assim, e pesou bastante. Um movimento muito forte de cidade para as pessoas, né? Então, acho que a gente começou essa mudança, né? A gente começou a mudança. E agora a gente tem que reforçar ela e continuar. Eu já ia te pedir as mensagens finais, porque nós já estouramos o tempo há muito tempo, mas a conversa está muito boa. Cara, se você fosse recomendar o primeiro livro a ser lido pelo loteador que trata da questão urbanística, qual que você fala? Cidade para as pessoas. E eu gostei muito que eu li Cidades Suaves agora, que é de um discípulo do Yangel. Eu achei muito bom também. E aí, um livro não mais atual, porque Cidade para as Pessoas do Yangel continua atualíssimo, mas um livro lançado recentemente, Cidades Suaves, eu acho que é um livro... Então, Cidade para as Pessoas e Cidades Suaves, tá, pessoal? São duas literaturas. E aí parte mais técnica, parte mais técnica, tem 2 livros que é muito bom. É Guia de Ruas para Cidades e Guia para Ruas para Crianças. Depois eu pego o nome e mando então, por favor. E mando para fazer. Não. Daí ali tem dimensionamento de rua, como fazer a rua acalmada, a rua compartilhada, todo o resto. E agora eles lançaram o Guia de Ruas para as Crianças. Né? Então, como criar rua para as crianças. E é um projeto grande, é internacional, o Sebrae faz parte. Depois eu mando o link, a capa dos 2 livros. O da Cidade das Crianças foi lançado há pouco, mas a gente usa bastante, é um pouco mais técnico, mas principalmente o loteador que está preocupado com o sistema viário, com rua, ali tem várias dicas de dimensionamento, de cruzamentos seguros, várias coisas que a gente pode implementar no Brasil com um custo muito baixo e que vai melhorar muito o seu empreendimento. O engraçado é que lá na empresa a gente tem uma sala de reuniões que chama Ayrton Senna, é a nossa principal sala de reuniões lá, né? E no meio na sala tem a mesa, na sala de reuniões, e no meio da mesa tem 2 livros. Comunidades Planejadas e Cidades para as Pessoas. Aí teve recentemente um loteador que sentou e falou assim, uai, isso aqui não é uma empresa de coordenação de vendas? É um escritório de arquitetura? Eu falei, não, cara, que a gente... Depois que você bebe dessa fonte, é difícil, né? Assim, meio diz, paladar não volta, né? Paladar não volta. Você conhece o que é bom, você não quer voltar, né? E o trabalho da gente, né, por mais que seja técnico, né? O seu é num lado, o meu num lado, o seu já é totalmente urbanismo, né? Mas eu falo, não tem como não se encantar pelo urbanismo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, né? Na minha sala de casa, na minha prateleira do escritório, tem os livros de urbanismo. E as pessoas não entendem. Falam assim, um escritório de advocacia tem isso? Tem. É essa fonte que eu bebo, né? Como que eu vou ter repertório para conversar, né? Para estar numa reunião de negócios e faz a coisa mais proposital, né? Acho que a Peatonal não tem o sucesso que ela tem se não tem esse propósito aí que você está falando, que é o conceito da sua empresa, né? Não vai. Mensagens finais. Agora, mensagens finais. Não, mas se você fosse passar régua em toda a nossa conversa que você quer que isso fique muito claro para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que assim, desde o começo, quanto mais multidisciplinar for a equipe,
melhor vai ser o resultado do projeto lá na frente. E se preocupem bastante, principalmente questão de drenagem, porque a drenagem ela traz diretrizes de projeto muito fortes, principalmente de projeto urbano, e ela, a partir dela, pode se criar grandes diferenciais. Alguns exemplos a gente trouxe aí, né? Então, usem desses pontos, dessas premissas que a área dá para começar o desenho, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. A partir dali, a coisa vai evoluindo, assim, e aí a gente pensar que a gente não projeta lotes, a gente projeta áreas públicas, né? Então, isso para quem está fazendo loteamento fechado, esse é o pensamento. Quem está fazendo condomínio, a gente projeta as áreas condominiais, né? A gente projeta onde as pessoas vão conviver. O terreno, o resultado, a casa delas vai estar ali dentro do terreno. Então, mudar um pouco esse mindset. A gente pensa muito no terreno, como é que vai ser o recuo do terreno, e não está preocupado onde é que vai estar a praça, qual vai ser o tamanho da praça, que tipo de equipamento vai na praça. Então, a gente pensar um pouco mais nessas áreas públicas e a área privada, ela se resolve. Sensacional. A gente só tem que agradecer, Rodolfo. Eu que agradeço a Que oportunidade. bom que você teve o esforço de vir ao Sul, fazer um bate e volta aqui em São Paulo. E foi sensacional. Foi, assim, com certeza, uma inspiração para muito loteador que está vendo isso aí. Que bom. Que bom que a gente vai conseguir passar as imagens, que isso vai ficar mais concreto. E só agradecer. E disponibilizar a sua apresentação. Eu não falei brincando. Essa é a sua apresentação. A gente disponibiliza lá na nossa comunidade, que é legal, assim, e para que as pessoas possam, além de ver, depois possam baixar esse material e possam analisar com mais calma. Acho que é bacana ter isso como referência, né? Cara, então, falando em comunidade, o hashtag, a QR Code hashtag fique junto, né? Mas o QR Code deve ter passado aí por várias vezes aí durante esse episódio. Entrem na nossa comunidade que essa minúcia tá lá, né? Essas discussões estão lá. Perfeito. Pessoal, Rodolfo, obrigado também de novo. Assim, muito bom mesmo, de verdade. E, pessoal, sem palavras, né? Assim, conteúdo sensacional. Acho que enriquece demais e é o tipo de episódio que eu não recomendo que seja assistido só uma vez. Tem episódios que eu baixo no meu celular, que eu assisto para que a informação seja absorvida. Minha sugestão é que você faça a mesma coisa, dê os likes, que a Raquel sempre fala dos likes, compartilhe com as pessoas que você conhece e continue assistindo Jornada do Loteamento. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço, gente. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.